Om Hara, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, Otávio Leal, Jianpren, aqui na Rádio Vibe Mundial, um momento sempre de alegria estar aqui há tantos anos, falando de espiritualidade, de terapias, de astrologia, e hoje eu trouxe 11 questões que envolvem o Tantra hindu, a tradição tântrica, 11 questões que podem ser abençoadas para você que quer conhecer o Tantra ou para você que quer trazer alguns elementos do hinduísmo, do Tantra para a tua vida. Eu vou responder cada uma dessas questões em 1 minuto e meio, para que eu possa responder todas. Vou estar respondendo perguntas de pessoas que estão aqui também comigo no Instagram, no YouTube da Vibe Mundial. E caso você não consiga, hoje que eu respondo a tua pergunta, deixa essa pergunta escrita aqui em algum lugar que num outro programa eu respondo, inclusive eu cito teu nome, fulano, fulana, trouxe uma questão aqui engrandecendo o meu trabalho, engrandecendo, volto a repetir, a rádio Vibe Mundial. Então hoje todas as questões envolvem o Tantra hindu, a espiritualidade corporal. Sempre respostas de 1 minuto e meio, como se fosse pílulas que vão transformar a tua vida. Então vamos lá. O que é o Tantra em 1 minuto e meio? Tantra é um modo de vida baseado numa espiritualidade corporal, num corpo saudável, no estímulo dos nossos chakras. É um modo de vida que valoriza por demais o contato com a natureza. Eu posso até dizer que o Tantra é uma espiritualidade realizada nas montanhas, no mar, e também uma espiritualidade que trabalha com a liberdade, liberdade profissional, liberdade amorosa e o corpo livre. O Tantra não fica especulando, não dá muito valor para o conhecimento espiritual, e sim para uma experiência direta da iluminação. Uma iluminação que ainda pode ser um Bidya Samadhi, uma pequena iluminação, mas que é um vislumbre da existência, um vislumbre de quem você é. Portanto, o Tantra é a arte do êxtase, é a arte de você ter uma vida extremamente saudável, muito respeitosa, e o Tantra também é uma espiritualidade de valores muito femininos, que é a compaixão, o amor ao próximo, o cuidado, o perdão, a misericórdia, que são elementos encontrados também no cristianismo. Além do que, é claro, o Tantra é uma forma terapêutica quando unido ao taoísmo. Então, essa é a primeiro ponto aqui que eu quero ensinar para você, o que é o Tantra. Agora, o segundo. Dentro do Tantra existe o conceito de corpo sagrado, da sacralização do nosso corpo, que é um dos objetivos também do Hatha Yoga. Eu vou falar para ti, quem pratica o Tantra, não as terapias, mas a espiritualidade, são pessoas muito carismáticas, uma pessoa que vem com uma aura de muita liberdade, de muita amorosidade. São pessoas que dificilmente, energeticamente, envelhecem, que têm uma coluna ereta, pessoas muito cultas, perfumadas, e volto a repetir, alguém que sacraliza o corpo. Quando a gente olha para o Ocidente, as escolas de mistérios, as religiões, a espiritualidade, sempre o corpo é deixado de lado. Não quer dizer que o corpo é maltratado, não quer dizer que o corpo é, enfim, maltratado. Não. O Tantra, ele não é que ele vai maltratar o corpo. O Tantra, ele vai ter uma preocupação de você cuidar sempre desse corpo, de você ter um olhar de sacralização desse corpo. Não sei se dá para você entender o que eu estou falando. Isso é importantíssimo. Eu vou até explicar de um jeito mais poderoso essa questão. Corpo sagrado e o Tantra hindu, o yoga e o hinduísmo. Essas formas práticas de espiritualidade, elas propõem um comportamento que vai cuidar do corpo.
O Ocidente abandona muito os cuidados com o corpo. O yoga, a Índia, o Tantra, não. Primeiro, que normalmente o Tantra está associado ao vegetarianismo ou uma alimentação não violenta. Está associado também você fazer muitos alongamentos, fazer a saudação ao sol, Surya Namaskar de manhã, trabalhar, mesmo quando você está assistindo uma televisão, você alongar o corpo, você tocar muito o teu corpo, algo que eu chamo de carinhoterapia, e você vê esse corpo como um instrumento do teu purusha, do teu ser. Ou seja, o purusha, o ser, ele precisa do corpo para ter uma experiência. Dentro do Tantra, do corpo sagrado, existe o Maituna, que é o ato da sexualidade sagrada, e existe também todo um cuidado de aceitação do seu corpo. Então, de todas as espiritualidades que eu conheço, a que mais vê o teu corpo como algo sagrado é a espiritualidade tântrica. Ela une a evolução, o amadurecimento com o corpo físico. Então, essa é uma lição importante. Como que você trata do teu corpo, como você cuida das tuas energias, enfim, corporais. Agora vamos falar de não dualidade e aceitação, que eu acho que também é um ponto assim muito bacana da gente estar pensando, né? O quanto que eu me aceito ou não. Quanto que eu me aceito ou não. Então vamos ver aqui, não dualidade e aceitação. A escola tântrica é não dualista. A escola tântrica aceita todos os elementos que surgem na nossa vida. Dentro do ponto de vista teórico, sim. Eu vejo muitas pessoas aqui no Ocidente, claro, falando do Tantra ser uma escola não dualista. Mas na prática, não. Por que não? Se você conhece o Tantra, você entende o que eu estou falando. Porque o tântrico ele opta por uma alimentação não violenta, ele opta por se afastar por vezes de uma sociedade corrupta, injusta, ele opta por relacionamentos afetivos que tenham ciúme, que tenham apego, que acabam sendo muito mais uma prisão do que propriamente um relacionamento afetivo. Então, quando se diz o Tantra é não dualista, aceita tudo, o que nós chamamos de bem e mal. Isso não é verdade, isso é um papo furado ocidental, de quem nunca foi para a Índia, de quem nunca foi iniciado. Porque o Tantra faz várias escolhas, e dentro dessas escolhas o Tântrico determina: eu não quero isso. Por exemplo, o Tântrico é uma espiritualidade naturalista, então fica longe de poluição, longe de cidades grandes. São pessoas muito honestas, muito assertivas, pessoas que cuidam muito do corpo. Então, toda a porcaria que entra no corpo, o Tântrico não aceita. Ok? Então, por Tântrico, existe coisas ruins, sim. Então, a gente tem que tirar essa ideia de que o Tântrico aceita qualquer coisa que se apresente, ok? Agora eu vou falar de um outro ponto aqui importante aqui na vibe mundial, que são os chakras. Quando nós falamos de chakras, que no Tantra são conhecidos também como padmas, dentro dessa escola comportamental que é o Tantra, nós não buscamos o equilíbrio dos chakras e muito menos o alinhamento dos chakras. No taoísmo, sim. Por isso que o taoísmo, quando se une ao Tantra, que é a formação que eu ministro, é a mais poderosa escola de terapias que existe, porque é o Tao e o Tantra, a Índia e a China. O Tantra ele estimula os chakras, sempre estimula para você ter mais carisma, mais vitalidade, para você ser livre, para você defender a sua liberdade afetiva, profissional, de vida. Então, os chakras do Tântrico são muito estimulados. No taoísmo, o equilíbrio. E um outro ponto, o Tântrico alinha a coluna, que é o canal chamado Shushumna. Então, toda a espiritualidade oriental tem a coluna ereta, o peito para cima, não forte, mas o peito, um olhar horizontal. Então, a questão é alinhar a tua coluna. E você vai ter uma saúde energética incrível. Você entra num ambiente e as pessoas já olham para você, porque você traz essa, uau, essa vitalidade. Então, o Tantra estimula os teus chakras. Isso é maravilhoso, maravilhoso. O estímulo dos chakras.
Não sei se alguém quer trazer alguma pergunta sobre isso, sobre essas questões que eu estou falando aqui. Ah, tá. Então vamos ver. Isso aqui eu falei de um tema, mas estão pedindo para mim falar de novo. Legal, vamos lá. Dentro da tradição tântrica existe um conceito chamado Anatantra. Ana é alimentação. Quando alguém faz uma formação comigo de Tantra, de Taoísmo, não necessariamente essa pessoa vai ser um tântrico ou um taoísta. Mas se for um tântrico, falar eu sou um tântrico, eu pratico, você deve estar alinhado a uma alimentação não violenta. E o Tantra propõe o veganismo, o vegetarianismo, ou uma alimentação não violenta significa que uma vaca cai na minha frente, eu posso ir lá e comer, ela morreu, eu como. Isso é muito importante entender, porque acredita-se que o terapeuta ele tem que estar com uma energia de cura muito saudável mesmo, para tocar outras pessoas. Eu sei que no Ocidente nenhuma escola de formação de terapias tântricas aponta na direção do vegetarianismo ou do veganismo. E também sei que muitos alunos formados por mim também não optam por esse comportamento. Eu opto, eu sou muito feliz, por exemplo, de não comer carne vermelha há mais de 40 anos. Eu sou muito feliz de ter optado por ter uma alimentação não violenta, e isso me traz muita força física, muita vitalidade. E o Tantra aponta nessa direção de uma alimentação não violenta. Então acho que eu fechei aqui, né, essa questão. Então vamos falar de um outro ponto aqui. Hoje se fala muito de trabalhar os nossos traumas dentro das terapias tântricas. Mas o Tantra ele aponta muito mais numa direção de liberdade do que trabalhar propriamente os traumas. Porque quando você fala de liberdade, você está falando de liberdade dos teus traumas, do teu passado, por isso que os tântricos recebem uma iniciação que muda teu nome para você abandonar o passado. Uma liberdade, às vezes, de uma família, de um conceito familiar careta, de valores sociais, de relacionamentos ciumentos. O Tantra propõe uma liberdade corporal. O Ocidente, como é meio fragmentado, vamos trabalhar o trauma, vamos trabalhar a liberdade afetiva, vamos trabalhar a liberdade profissional ou a liberdade política. O Tantra não. Liberdade é que nem gravidez, ou você está grávida ou não. Ou você é livre ou não. Então, o conceito de trabalhar traumas, eu sou psicanalista, eu tenho várias formações de psicanálise para lidar com traumas. Isso vem muito de Reich, que propõe o corpo livre, mas também Reich propõe a vida livre. E quando você estuda Tantra ou pratica comigo na Humana e Amor, nós vamos falar muito de liberdade, mas muito mesmo. Esse é um conceito que é fundamental na minha vida e para os terapeutas que eu formo. Fundamental, fundamental, fundamental. Agora vamos falar de autoexploração. Bacana vir esse tema aqui para mim. Autoexploração dentro da tradição tântrica. Autoexploração é você ter o costume de fazer carinho no teu corpo. É algo que se poderia chamar carinho terapia, que a minha amiga Vânia criou essa forma de cuidar de você, sabe? Você vai aplicar um reiki, toca teu corpo, acaricia teu corpo. É o que eu falei para você num outro momento do corpo sagrado que o Tantra e o Taoísmo tanto valoriza. Não é só massagear, é perceber também quem que toca meu corpo. Nós terapeutas temos que ter uma energia incrível, muito pura, jejuar muito para tocar o corpo de outra pessoa. E você também tem que ter esse cuidado de se tocar, de se acariciar, de jejuar. Jejuar é tirar palavras ruins, internet ruim, políticos, leis, regras, tudo que é porcaria, poluição, e tirar alimentos também do teu corpo, que é importantíssimo em alguns momentos. E tenha o hábito de se acariciar, inclusive acariciar os teus genitais também, não com uma preocupação sexual.
Você sabe que a gente cura muito o feminino na mulher em massagens nos seios, que eu te ensino na formação de terapeuta tântrico e taoísta. Curar até questões de útero e ovário através da reflexologia dos seios. Pensa nisso. Então, autoexploração, eu falei aqui para você. Agora vamos falar de Kundalini. Esse é um tema interessante que me perguntam muito. Kundalini, dentro da visão tântrica, a ideia é sempre subir com essa energia. Por isso que pessoas que estimulam a Kundalini, as que realmente sabem o que estão fazendo, pode ver que elas sempre sobem. Sempre o movimento é ascendente. Já o taoísmo, você faz movimentos para baixo, para Kundalini ficar em 3 centros, que é o sexual, o do coração e aqui, não só no Tantra, que é trazer energia para cá, para você ter mais saúde. Então, quando a gente vai atender alguém, ou quando nós vamos fazer uma prática, eu posso usar o taoísmo para ter mais saúde, vitalidade, muita energia, e posso usar o tantra para ter uma espécie de êxtase. Então os movimentos na terapia tântrica sobe, na taoísta desce. No ocidente as pessoas põem para cima, põem para baixo, dificilmente vai acontecer alguma grande transformação. Não vai acontecer uma iluminação, que é o objetivo do Tantra, até porque o mestre tântrico, quando toca alguém, ele faz o Shakti Priya, que a Kundalini se manifesta para a pessoa entrar num êxtase, ok? E a Kundalini, ela pode ser usada de forma sexual, o que destrói Kundalini é a pornografia e alimentos violentos, e o que estimula Kundalini é o amor e a liberdade, a liberdade. Então, falamos sobre isso. Agora vamos falar, estou olhando aqui o tempo para ver se dá, do Maituna. Maituna é uma liturgia sagrada dentro do amálgama tântrico, dentro da tradição tântrica, um ritual que entra mantras, pranayamas, alongamentos, que são asanas, yoga nidra, que é relaxamento, entra jejuns adequados à prática, perfumaria, aromaterapia. É um ritual extremamente complexo, que você precisa estar com o corpo sagrado, com o corpo forte, com cria uma purificação. Então você não pode ter alimentos violentos no corpo para fazer o Maituna. E eu tenho até um livro de Maituna que eu escrevi falando o ritual inteirinho, mas pouquíssimas pessoas praticam. Às vezes a gente se contenta com as migalhas do Tantra e não com a grandiosidade do Tantra. E a grandiosidade é quando você tem uma visão do teu corpo sagrado e você entra num relacionamento sexual buscando o sagrado dentro desse relacionamento sexual. Isso é uma bênção que você pode trazer para a tua vida. Você vê o sexo como sagrado, você tem vontade de fazer uma liturgia. Então, dentro da minha formação de terapeuta tântrico e taoísta, com complementação de Reiki, claro, para liberar teu corpo, uma das lições é o Maituna, te ensinando na teoria para você praticar na tua vida. Então, esse é o Maituna. Agora vamos lá para o Guru. Eu me sinto muito feliz toda vez que eu falo de Tantra, de falar do professor Levi Leonel, que me apontou nessa direção, do professor De Rose, do Ananda Rambaba, que foi a primeira pessoa a me iniciar, me dar o parampará, a tradição do Tantra, que hoje eu passo para as pessoas que se formam comigo. Para citar o Vajranath, que me deu o sacerdócio do Tantra. E dentro do Tantra, do Karatê, do Aikido, do Budismo, a gente sempre saúda nossos mestres, a gente sempre tem um puja. Então não tem um livro meu, isso eu falo para ti, que eu não falo dos meus professores de iniciação. Não tem uma aula que eu dou de Tantra que eu não falo, olha, quem me iniciou foi esse. E é muito importante quando você entra no Tao, no Tantra, que você tenha uma linhagem dos teus mestres, porque eles vão te dar um axé especial. Você pertencer a uma linhagem, você tem uma proteção. Sabe que nem no karatê a gente fala
do professor de karatê, ou o Eshiba do Aikido, ou a família Gracie do Brazilian Jiu-Jitsu. Você pertencer a uma egrégora é muito lindo. O ocidental perdeu isso. Então, quem são os seus gurus dentro da tradição tântrica? Qual é a tua linhagem? E você vai encontrar grandes mestres se você conhecer essa linhagem. Grandes mestres mesmo, grandes mestres mesmo. Ok? Então agora eu vou falar aqui é, dessa do que eu estou apontando, né? Entrar nessa falar dessa formação. Agora, em fevereiro, eu começo uma formação de terapeuta tântrico, que você vai aprender as 8 massoterapias tântricas, a Nati, que é xamânica, a Prana Pratisca, que é a tântrica da Índia, que você precisa ter uma iniciação para dar incrível. Essa é a mais linda das massagens. A Neotântrica, que na verdade é o toque da borboleta com esse nome. Você vai aprender como complemento às massagens haitianas de coraças, que agora eu estou ensinando uma que é a massagem psíquica, que é incrível. Essa é massagem psíquica, guarda esse nome, massagem haitiana. Você vai aprender também várias técnicas taoístas, a cura do útero e do ovário, porque hoje o Tantra com o taoísmo é muito necessário. Muito necessário. Para ensinar a prática de Qigong, práticas taoístas, normalmente a pessoa tem que ser faixa preta de Kung Fu, ou tem que fazer taixá há mais de 20 anos. E quando você junta o Tantra com o taoísmo, você trabalha com a cura da energia seminal, com a menopausa, pós-menopausa, com o prazer feminino das áreas de reflexo, da Ioni. Então, tudo isso eu ensino aproximadamente 30 anos, né? Você pode clicar aqui para falar comigo para você se formar um terapeuta do tal do Tantra com uma complementação das terapias haitianas. Vai ser lindo ter você. Lindo, lindo, lindo. A minha formação de taoísmo, tantra e complementação de Reich, ela acontece um sábado por mês na Humane Amor, em São Paulo. Ela é uma prática, uma experiência que você vai ter. São aulas muito práticas, tem pouca teoria, aulas deliciosas. E a teoria eu dou depois. Você vai ter a espiritualidade do Tantra, as 8 massoterapias tântricas. Você vai ter as práticas taoístas que casam muito bem com o Tantra. Eu creio que só eu ensino algumas práticas taoístas. Você vai ter toda a visão da Índia e da China para trabalhar útero, ovário, energia seminal, prazer, muitas terapêuticas que envolvem as questões da nossa energia básica e muita coisa de Reich também. Você sabe que eu defendo a liberdade, eu faço terapias reichianas. Existe um grupo de terapias reichianas da Humane Amor e eu defendo isso a unhas e dentes. Tem pessoas que ensinam terapias reichianas, massoterapias reichianas, mas a vida delas é tão careta. Você não pode ensinar Reich se você é careta, não pode. Você não pode ensinar Tantra se você tem uma alimentação violenta. Você não pode só ensinar terapias de prazer porque as pessoas estão doentes. Quer se formar comigo? Clica aqui em algum lugar, um sábado por mês e muita teoria na tua casa. Entra no site Humane Amor, Instagram Humane Amor e pessoal aqui da Rádio Vibe Mundial, meus irmãos, minhas irmãs, quem está aqui no Instagram, amor de amor e mais amor ainda a ti.